As pessoas que creem em um Deus pessoal e a ele devotam toda a sua vida são muito curiosas. Pode crer. Aconteceu algo mal, algo ruim na vida de alguém, foi castigo de Deus, a mão de Deus pesando, provações de Deus, culpa dos negros, culpa das religiões diferentes, culpa minha, culpa sua, enfim. Sempre procura uma justificativa que foge da realidade. Quando acontece algo bom, desde um Fusca velho até a promoção em um emprego, promoção que lhe custou muito trabalho duro, pesado, muitas noites de sono, aí foi Deus quem deu. Existem pessoas que estudam a vida toda para fazerem parte de um seleto grupo de servidores públicos, por exemplo. Essas pessoas dizem que, na verdade, o causador principal de sua vitória, de sua eleição, de sua escolha, de sua aprovação, foi o próprio Deus. Agora, a dúvida é exatamente a seguinte. Eu sei que muitas dessas pessoas acreditam que Deus é o detentor de todo o poder, para Ele, nele e por Ele foram feitas todas as coisas e todas as boas dádivas vêm de Deus, descendo do Pai das Luzes, que não há sombra de variação. Agora, qual o critério que é utilizado para se receber de Deus o bem ou o mal? Há pessoas, por exemplo, que dizem que Deus não cobra o pecado dos pais nos filhos, baseado na Bíblia. Mas a mesma Bíblia diz que Deus, ele lembra-se dos pecados dos pais até a terceira ou a quarta geração. Como nós iremos entender toda essa loucura e de que forma nós iremos compreender tudo aquilo que nos sobrevém? Tragédias como a que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul e outras tantas que já aconteceram no decorrer dos séculos, no decorrer dos milênios, durante toda a nossa existência. E até mesmo antes do surgimento do homem moderno, quando só existiam criaturas minúsculas, criaturas primitivas, já existiam grandes tragédias. E agora? A geologia, por exemplo, a paleontologia, elas estudam os fenômenos que ocorrem na Terra e também com o ser humano há muito tempo. E desde que o mundo é mundo, há registros de grandes eras glaciais, de extinções em massa. É justo mesmo culpar o próprio ser humano diretamente, não como o que devasta a natureza, o que degrada a natureza, que utiliza-se de forma errônea dos recursos naturais, mas como se as coisas ruins que acontecem na face da Terra são obras de castigo divino por conta da maldade humana. É justo mesmo pensar assim? É o que eu vou falar no vídeo de hoje, logo após a nossa abertura. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, eu sou Denilson Douglas, eu sou o apresentador do canal Vigilante da Razão e você é muito bem-vindo. É verdade, você que está aqui assistindo a este vídeo, eu quero me direcionar a você e dizer que você é uma pessoa maravilhosa, você é um ser humano formidável, porque você reservou uma parte do seu tempo para assistir a este vídeo do canal Vigilante da Razão. Então, para mim é uma honra muito grande, é uma satisfação sem precedentes poder estar aqui com todos vocês. Vocês são muito bem-vindos. E eu quero pedir um favor. Se você caiu aqui de paraquedas, este canal é um canal que trata sobre diversos assuntos, assuntos relacionados à religião, ateísmo, agnosticismo, assuntos que dizem respeito a você. E é muito importante que você assista ao vídeo até o final. Muito obrigado por sua audiência. Obrigado mesmo por você me conceder a licença de entrar na sua casa. Para mim é uma grande honra. Você é muito bem-vindo. Se por acaso você ainda não for inscrito no canal, eu quero te pedir um favor simples e gratuito. Você clica no botão de inscrever-se e aciona o sino das notificações para que você receba todas as informações relativas a postagens, vídeos, interações, inclusive as coisas que eu faço na comunidade, na aba da comunidade do canal,
você vai receber em primeira mão. Tá certo assim? Dito isso, vamos para o vídeo de hoje. Porque o vídeo de hoje tem o seguinte tema. Foi Deus quem me deu. Isso mesmo. Foi Deus quem me deu. As pessoas acreditam que todas as coisas que elas detêm, todos os seus bens, toda a sua estrutura cognitiva, a sua inteligência, tudo aquilo que lhes favorece é oriundo de Deus. Porque Deus é bom e tudo aquilo que é bom na mente deles vem de Deus. Não existe mal algum que provenha do dono da vida. É isso que eles dizem. Mas, na verdade, essa informação está um pouco incorreta. Está um pouco incoerente. Porque a Bíblia mesmo é quem diz que Deus, ele também produz o mal. Ele cria as trevas, produz a luz e não é só o bem que vem dele. Na realidade, alguns estudiosos, até mesmo teólogos, consideram o Deus bíblico como aquele pai que vai castigar o seu filho caso o filho faça alguma coisa errada. É o pai que não é só amoroso, não. Ele é justo também e permite que os filhos colham as consequências de suas atitudes. Sejam elas atitudes boas ou atitudes ruins. Até aí tudo bem. Isso configura-se na mente do cristão uma ideia de um Deus bondoso, mas justo. Muito se diz, Deus é amor, mas também é justiça. Você já ouviu isso diversas vezes, com certeza. Agora o que eu quero falar é o seguinte. Na realidade, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Tudo que acontece na face da Terra tem uma explicação racional, inteligível e compreensível. É que às vezes nós não nos dedicamos para buscar compreender as coisas que acontecem. E existem coisas que ainda não temos uma explicação lógica, racional e compreensiva. Só que no afã, no desejo imenso de compreender as coisas, aí o ser humano atribui a Deus, atribui ao diabo e atribui as próprias consequências do suposto livre-arbítrio humano. Todas essas questões são perfeitamente questionáveis e a gente pode com certeza inquirir cada uma delas, porque não é correto, por exemplo, pensar que o ser humano tem livre-arbítrio absoluto. Não. Basta somente a gente lembrar que existem coisas que vitimam as pessoas sem que as pessoas tenham tido a chance de escolher. Por exemplo, eu não escolhi nascer de pele escura, não escolhi nascer na família que eu nasci, não escolhi ter as características físicas, intelectuais e minha personalidade, eu não escolhi. É claro que existem questões que a gente pode aprender no decorrer da nossa vida que moldam o nosso caráter e a nossa personalidade. Mas a maioria das vezes nós não temos condições de escolher absolutamente nada. Imagine uma vítima de um estuprador, uma vítima de um ladrão, de um assassino, que de repente foi vítima de um crime brutal que essa pessoa cometeu. Ela não teve chance alguma de escolher. Ela não teve chance alguma. Talvez o bandido tivesse a chance de escolher entre fazer ou não fazer aquele ato. Mas a vítima não. Então, essa história do livre-arbítrio é uma coisa que a gente precisa considerar como não generalizada para todos os seres humanos. Não é todo mundo que tem livre-arbítrio, não. Quem nasce pobre não escolheu ser pobre. Quem nasce com uma enfermidade ou adquire essa enfermidade no decorrer da vida, não escolheu tê-la de maneira alguma. Não foi questionado a ele, olha, você quer ter essa doença? Então, livre-arbítrio não é uma explicação absolutamente não. E aí algumas pessoas costumam dizer, mas tudo está debaixo da permissão de Deus. Se Deus permite, acontece. Se Deus não permite, não acontece. Ok, mas e como a gente vai explicar a bondade de um Deus que permite que verdadeiras atrocidades ocorram na face da terra, vitimando pessoas que sequer tiveram a chance de se defender? Por exemplo, as vítimas dos desabamentos, das inundações recentes que ocorreram aí no Rio Grande do Sul.
Quem daquelas regiões afetadas teve a oportunidade de escolher, olha, eu vou ficar aqui ou não vou ficar? Enfim, há pessoas que até afirmam que Deus estaria punindo alguém ou algumas pessoas e por conta disso, gente inocente que não tem nada a ver é punida também. Faria sentido um Deus justo que trata o ser humano dessa forma, punindo a todos indiscriminadamente apenas para demonstrar que ele pode e que ele faz e que ele é o dono da vida e que ele controla céus e terra? Eu acho que não faz sentido, não. Parece que na mente de algumas pessoas nós somos marionetes de um Deus invisível. Nós somos pessoas controladas por ele, manipuladas por ele, induzidas por ele a fazer esta ou aquela coisa, a sermos vítimas desta ou daquela situação, quando muitas vezes a gente está até bem. Está bem, a saúde está em dia, está com dinheiro no bolso, trabalhando direitinho, de repente nos sobrevém uma calamidade na nossa vida e nos desestrutura totalmente e nos abala totalmente. É incrível como a mente do ser humano é doentia quando ele se deixa levar por tudo aquilo que a religião propaga, sobretudo a religião cristã. A religião cristã. Por quê? O que os cristãos dizem é que Deus, ele não permite que o ser humano esteja bem por muito tempo. Por quê? Porque sempre haverá uma tempestade que nos aguarda. Há pessoas que falam até em tom de ironia, em tom de deboche. Quando o ser humano está bem demais, se prepare porque lá vem cipuada, lá vem lapada, lá vem pressão e pressão pesada, porque Deus, ele quer de vez em quando balançar o coqueiro para ver se cai coco. É incrível um negócio desse. Mas isso tudo só diz respeito a ideário, imaginário de pessoas com a mente muito fértil e vulnerável para acreditar em todas essas coisas. Por quê? Por exemplo, eu estava estudando, para quem não sabe, eu sou aluno do curso de Engenharia Civil e eu estava vendo a disciplina de obras de terra. E nessa disciplina eu vi, por exemplo, que há formas de neutralizar uma estrutura vulnerável a ventos, a tempestades, neutralizar construindo muros de arrimo, construindo estruturas com concreto, com asfalto, inclusive, para que esta área, os taludes, chamados taludes, as barreiras, elas possam estar estáveis, inclusive para a construção de moradias. Mas construir essas estruturas leva tempo, dinheiro e pouca gente no decorrer do Brasil que mora em áreas de risco tem acesso a este tipo de estrutura que garantiria mais segurança. Então, por conta disso, quando se chove muito, as barreiras caem. Quando há uma chuva demasiada ou um vento muito forte, há um risco muito grande de desabamento dessas estruturas. Por quê? Porque elas não estão reforçadas. Agora, eu vou culpar Deus, eu vou incluir Deus nessa matemática, dizendo que Deus é o causador de tudo isso, ou que Deus, na verdade, está utilizando-se de uma tragédia natural para aplicar o seu domínio sobre o ser humano, para aplicar a sua justiça sobre o ser humano? Não. Olha, eu digo uma coisa para você, mais uma vez. Tudo que acontece na nossa vida tem uma explicação lógica, razoável e compreensível. É que às vezes a gente não tem paciência de estudar, às vezes a gente não tem acesso, nos foi vetado o acesso ao conhecimento. Então, por conta disso, a gente fica sem entender. Na falta de compreensão, na falta de entendimento, na falta de explicação, a gente atribui a Deus e ao diabo todas as coisas. O negócio é tão sério que desde um Fusca velho, como eu falei lá atrás, desde um Fusca velho, sabe? Às vezes as pessoas desfilam pelas ruas com carros velhíssimos, caindo os pedaços, e com aquele dizer no vidro traseiro do carro, no para-brisa traseiro: foi Deus quem me deu. Ora, Deus está muito preocupado com o seu bem-estar, porque está lhe dando coisa que não presta. Deus está realmente muito preocupado com você, porque faz com que você adquira um financiamento a perder de vista, se imprense, se endivide, para você dizer que foi Deus quem te deu. Mas faça-me um favor. Isso não é verdade.
Isso não é verdade. Aí muito se fala da providência de Deus, muito se fala do castigo de Deus. Como é que Deus vai castigar um povo que, na verdade, não é o povo em questão que maquinou o mal contra esse Deus, que desrespeitou esse Deus, que não crê ou que desobedece a esse Deus? Por quê? Porque, na verdade, as grandes tragédias, quando acontecem, vitimam pessoas inocentes, crianças de berço, homens, mulheres, idosos, que estavam ali vivendo sua vida com sua fé viva, frequentando cultos, frequentando missas, frequentando religiões de toda sorte, porque o que mais tem no mundo é opção de religiosidade. Aí Deus vai punir as pessoas que não têm nada a ver, simplesmente para demonstrar a sua glória, o seu poder. Isso não é um Deus não que se preze não, minha gente. Isso é um Deus doentio. Por favor, isso é um Deus psicótico. Pare com isso. Imagine um pai. Eu sou pai. Eu vou tratar meu filho com desdém, com castigos duros, severos. Eu vou aniquilar com a vida do meu filho simplesmente porque eu quero demonstrar que eu posso. Ora, eu posso, mas não devo. Eu posso, mas não é justo. Como é que eu vou acreditar num Deus que eu sou mais justo do que ele? Não tem condições. Não há a mínima condição. Não dá. Então, agora, o que é que você deve parar e pensar? Estude mais. Investigue mais. Com todo respeito. Com todo respeito. Pare de estar incluindo o sobrenatural em coisas que possam ser explicadas de forma natural, de forma racional, tá certo? Interessante. Esses dias eu peguei uma condução e o motorista disse o seguinte: rapaz, aconteceu um milagre, algo sobrenatural. Com certeza Deus me livrou de alguma coisa. Eu disse: o que foi que aconteceu? Ele não me conhece, não sabe que eu sou ateu. Aí então ele disse: peguei o carro para trabalhar e quando eu ia em determinado lugar, o carro apagou e não funcionava mais. Girava a chave e nada do carro pegar. Entrei em contato com o eletricista, porque eu imaginei que fosse problema de elétrica, né? De autoelétrica. Então o eletricista olhou, fez todos os testes e o carro estava em dia. Detalhe, ele disse que esperou várias horas para ser atendido, porque o eletricista estava atendendo outros clientes. Então quando, de repente, o eletricista fez os testes, viu que estava tudo ok, disse assim: ó, passa a chave nesse carro aí para ver se ele pega agora. Quando passou a chave, o carro pegou. Já era tarde, não dava mais para ele ir trabalhar, não dava mais para ele fazer o serviço dele de motorista. Então ele foi para casa regozijante, porque imaginou que Deus o teria livrado de um sério acidente ou de alguma investida criminosa. E então se utilizou do sistema do carro para fazer a sua obra. Agora, vem cá. Comigo, outro dia, aconteceu algo semelhante. E eu não vou relatar a história do começo ao fim, porque é mais do mesmo. O que, na verdade, estava acontecendo com o meu carro foi um problema relacionado ao combustível. Eu abasteci num posto que não era tão confiável e, infelizmente, acabei abastecendo combustível adulterado e o carro demorou a pegar bastante, quase que não pegava mais. E depois que o profissional lá, mecânico, observou o carro, depois que o mecânico observou o carro, ele disse para mim: olha, abastece em outro posto, põe álcool em vez de gasolina, o carro vai melhorar. Se não melhorar, tu volta aqui. Eu fiz o que ele pediu e o carro voltou a funcionar normalmente bem. Então, assim, às vezes a gente precisa parar de ser supersticioso. A gente precisa parar de estar dando explicações paranormais, explicações sobrenaturais a coisas que são corriqueiras, tá? Para que a nossa vida tenha mais embasamento, racionalidade, para que nós possamos, inclusive, lutar com as armas corretas para alcançar os nossos objetivos. É preciso desespiritualizar essas coisas. É natural que os cristãos espiritualizem tudo. Por exemplo, show de Madonna. Eita, Madonna se apresentou aqui, eu vou estar datando o vídeo, infelizmente. Madonna se apresentou aqui, acho que há uma semana mais ou menos. E no Rio de Janeiro, onde ela se apresentou, ela fez uma execução de uma apresentação com
algo que supostamente seria um ritual satânico. Os crentes entraram em polvorosa. Disseram, inclusive, que as vítimas da tragédia do Rio Grande do Sul foi uma oferta que foi feita ao diabo pelo show de Madonna. Veja que loucura, que coisa absurda. Se existem práticas ritualísticas, satânicas, ocultas, eu sei que existem. Mas afirmar que Deus teria permitido, porque tudo é com a permissão de Deus, não é verdade? Deus teria permitido algo absurdo desse acontecer? Para com isso. Isso não existe. Fenômenos meteorológicos acontecem em todo o mundo e vitimam as pessoas que, infelizmente, estão em áreas de risco. Eu já morei em área de risco e eu sei o quão difícil é lidar com esses fenômenos naturais. Agora, o que eu não posso é espiritualizar tudo, à torta e à direita. Não! Não estou dizendo com isso que as pessoas que moram em áreas de risco sejam culpadas pela situação. Tem um vídeo antigo, na época do canal Assim Caminha a Humanidade, que eu falo exatamente isso. As pessoas, às vezes, são reféns, sabe, de um estado inoperante. Porque se a área é de risco, se eu estou ali tentando construir à beira de um rio que eventualmente pode encher com as fortes chuvas, o governo do estado deve e pode sim controlar essa ocupação e oferecer à população áreas de fato seguras. Agora, vamos parar de espiritualizar essas coisas. Inclusive, tem uma questão aí muito importante que todos nós devemos lembrar. Quando o ser humano espiritualiza as coisas, terceiriza a responsabilidade a Deus ou ao suposto relacionamento com esse Deus, que tem que estar em dia, tem que estar perfeito, tem que estar bem alinhado, e mesmo assim ainda há o risco de Deus lhe provar de alguma forma, de Deus lhe machucar pelo simples prazer de te ver sofrer. É verdade. Aí as pessoas dizem, não, mas Deus não precisa, mas é você que precisa. É o ser humano que precisa sofrer um pouquinho para ele aprender a depender mais de Deus. Ah, que forma louca de se relacionar com um Criador. Eu fazer meu filho sofrer para que ele sinta-se mais dependente de mim, isso é doentio, isso é uma coisa absurda, isso é uma coisa, sabe, que não deve ser admitida sob hipótese alguma. De maneira nenhuma. Mas as pessoas explicam dessa forma. Então, o meu relacionamento com Deus precisa estar bem alinhado. Caso contrário, eu vou sofrer duras penas. Tá certo? Vou sofrer duras penas. Então, o que eu quero dizer é que a coisa passa pela racionalidade. Pela racionalidade. Não se quebre tentando dar explicações fabulosas. Ah, porque Deus está punindo a população para demonstrar o seu poder. Ah, porque isso é porque Jesus Cristo está voltando e o povo precisa despertar-se. Ah, porque os crentes estão frios. Ah, os crentes estão mornos. A igreja está corrompida, a gente corrompendo a igreja, a noiva do Cordeiro. Para com isso, rapaz. Para com isso. Como eu dizia, quando se espiritualiza as coisas, passa-se a atribuir causas às ações incorretas. Ou seja, passa-se a imputar uma motivação errada a coisas que acontecem. E o que é que pode sobrevir frente a tudo isso? Quem realmente precisa fazer a sua parte, deixa de fazer, porque está tudo entregue nas mãos de Deus. Deus cuida de tudo. Ah, Deus cuida de mim, a sombra das suas asas. Que asas! Que Deus! Que cuidado! Rapaz, isso não existe. Não existe cuidado algum de Deus nenhum. Sabe? Outro dia eu estava no TikTok vendo um satanista fazendo uma postagem dizendo assim, ah, minha perna como tá? As duas pernas dele com uma erisipela terrível. E ele dizendo, ah, minha perna como tá? Vou comprar outra perna para mim.
mas vendem soluções mágicas, fabulosas, místicas, cabalísticas para os problemas que afetam a humanidade, que afetam de verdade a humanidade. Hipocrisia, mentira, arrogância, ilusão, charlatanismo, tudo em busca de dinheiro, de fama, de notoriedade. Interessante é que os senhores do poder, os líderes religiosos, eles pouco aparecem, né, em casos de tragédias. Em casos de tragédias, eles pouco aparecem para fazer alguma coisa. Né? Silas Malafaia estava pedindo aos fiéis que doassem, porque a igreja, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, estaria com pontos de arrecadação. E o que é que ele fez do bolso dele mesmo? Ele tirou quanto do bolso dele mesmo para fazer? Hein? Não fez nada. É somente se aproveitar da tragédia para ganhar popularidade. É somente fazer propaganda em cima da tragédia alheia. É isso que eles sabem fazer. Foi assim na pandemia. Está sendo assim agora. E sempre será. Então é preciso que esses comportamentos sejam duramente criticados. Se a gente não pode mudar essa triste realidade, a gente pode pelo menos criticar. E quem está para criticar sou eu e meus colegas, ateus, céticos, agnósticos. A gente critica mesmo, a gente mostra a realidade. Ah, você vai morrer, que seja. Ah, vão lhe matar, que seja. Ah, mas vão ficar com raivinha, que seja. Por quê? Eles, na hora de acusarem os céticos, ateus, agnósticos pela maldade humana, pela situação calamitosa que se encontra a população, com alta criminalidade, com alto desemprego, porque os ateus não acreditam em Deus, então isso é falta de Deus. Falta de Deus, você não consegue porque você não tem Deus. Hipócrita! Quem fala isso é um hipócrita. Porque os mesmos males que afetam os ateus, os agnósticos, as pessoas que não têm fé, as pessoas que não têm religião, afetam os cristãos, com certeza. Ah, mas sofrer com Jesus é bom. É melhor do que viver sem ele. Olha a minha cara. Olha como eu estou comovido com esse teu discurso. Olha para mim. Eita. É triste, viu? É triste a gente ter que explicar que a seca no sertão é proveniente do clima semiárido e que, fatalmente, quem mora naquele lugar vai enfrentar secas. É triste a gente ter que explicar que barreiras desmoronam por conta do excesso de umidade e do excesso de peso sobre elas. A chuva forte faz com que haja o arrasto do solo, a infiltração do solo, e este solo vai ceder. Vai ceder. É triste a gente lembrar que quando o ser humano ele ocupa uma área ribeirinha, próximo demais dos leitos dos rios, o rio, dependendo do caso, vai cobrar o seu lugar. Ele vai encher e vai inundar. Isso são fenômenos geológicos, são fenômenos hídricos, são fenômenos naturais. Não tem nada de sobrenatural nisso. Nada. Absolutamente nada. É claro que enfiar isso na cabeça das pessoas é um trabalho difícil. Mas estamos aí, na trincheira, na luta. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, curta, comente, sugestione esse vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Se você não gostou, paciência, dá um dislike e não volte aqui nunca mais, tá certo? Porque as pessoas têm costume de entrar em canais céticos apenas para deixar o seu rastro de, sabe? E deixa um comentário lá dizendo, não tenho nada a ver com isso.
versículo tal, capítulo tal do livro tal. Tô pouco me lixando pra tua Bíblia, ô rapaz, ô moça. Eu tô pouco me lixando pra tua Bíblia. Tô nem aí. Tchau, pessoal.